A paz do Senhor, queridos. Que bom a sua companhia. Estamos aqui outra vez mais, para mais uma videoaula de Papo de EBD, ou seja, Papo de Escola Bíblica Dominical. O nosso compromisso semanal, E eu não me canso de repetir. A sua presença, a sua companhia é de fundamental importância para esse nosso projeto. E não somente a sua presença, mas a presença dessa jovem senhora que se encontra aqui ao meu lado hoje, irmã Cristiane. Irmã Cristiane, obrigado pela sua presença, sua cooperação. Amém, eu que agradeço pela confiança. Amém, tá vendo só, meus irmãos? Essa é a nossa irmã Cristiane. Eu não vou fazer a apresentação dela, não. Eu vou pedir para ela se apresentar para você. Assim nós a conhecemos juntos. Tudo bom? Boa noite, paz do Senhor. Eu sou a Cristiane, lá do Piratininga. O meu pastor é o pastor Rafael, juntamente com a pastora Sara, e é um prazer para mim estar aqui. Tá vendo só que maravilha? Como eu tenho falado inúmeras vezes, irmã Cris? Estamos aqui no Templo Sede. Somos a Assembleia de Deus, Ministério Taubaté. Estamos no Templo Sede, mas fazendo uso de todo o nosso campo. Temos aí inúmeros irmãos, irmãs abençoadas, com conhecimento vasto e profundo para nos auxiliar, para te auxiliar, querido professor, querido coordenador de EBD. E eu tenho certeza que essa lição de hoje vai ser impactante. Chegamos aí à lição de número 7. Semana passada estivemos aqui com a nossa irmã Simone Braça. Foi uma bênção a lição de número 6. E lembrando, semana passada foi o Dia dos Pais, O pastor Ezequiel trouxe uma mensagem extraordinária para nós, esposa da nossa irmã Simone Braça. Trouxe uma mensagem aí de felicitações para nós, papais. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, receba o nosso abraço e o nosso parabéns. Irmã Cris, a disposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Essa é a temática da nossa lição de hoje, Isso. E hoje a senhora está aí com uma incumbência de muita relevância para nós, tá? Esse estudo abençoado. Eu estou falando assim, meus queridos, que a irmã Cris lá preparou um material fantástico. Você que está nos acompanhando já conhece aí, nós mandamos um anexo junto, Um link de anexo aí, vai todo o material preparado pelas nossas irmãs, nossos irmãos. E a lição hoje, número 7, foi a nossa irmã Cris, está aqui ao meu lado. Ela que preparou com muito amor, com muito carinho, muita dedicação para a minha edificação e a sua edificação. E me auxiliar e te auxiliar. Irmã Cris, o textual dessa lição, ele vai nos dizer da seguinte maneira. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se encontra no nosso livro de Tiago, seu capítulo de número 4, e o versículo de número 6. E a verdade prática, ela nos diz da seguinte maneira. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. Irmã Cris, algo acrescentar nessa verdade prática aqui? Pode ficar bem à vontade. Sobre o texto bíblico, Antes ele dá a maior graça. Eu entendo com esse versículo que Deus ele é generoso e ele concede a sua graça a todo ser humano. Amém. Sem extinção, sem exceção. Ou seja, ele nos fortalece, ele nos auxilia para sermos santos e humildes. Porque ser santo e humilde sem a ajuda de Deus não tem como, Muito difícil. Então ele vem e nos ajuda, nos fortalece, mas também tem um livre-arbítrio, Isso. Tem uma escolha. Será que eu quero ser humilde? Se eu escolher ser humilde, Deus ele concede ainda mais graça. Mas se eu escolho a soberba, Deus ele retém a graça de mim. Isso aqui é lindo demais. Tá e esse livro ele vai falar dessas escolhas explícitas, Uma escolhe a humildade e a outra escolhe a soberba. Vamos passear um pouquinho sobre isso. Tá vendo só, queridos? Esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática dessa nossa videoaula, Então, se acomode-se bem na sua poltrona, no seu assento, que através da vida da nossa irmã Cris aqui, nós vamos extrair um vasto conhecimento para mim e para a sua vida. Mas antes de nós caminharmos aqui para a nossa lição, deixa eu fazer menção para você aqui, Relembrá-lo mais uma vez, para você estar participando ao sorteio, primeiro comentário fixado, você vai colocar aí, eu assisto o Papo de EBD, e você vai estar concorrendo a esta grande obra literária aqui, Temos falado aí inúmeras vezes, sobre esse livro, O Peregrino, e hoje ele está aqui em minhas mãos, e você, do outro lado da telinha, no primeiro comentário fixado, você comentando a respeito dele, eu assisto o Papo de EBD, você vai estar concorrendo a esta grande obra aqui de Joe Burney. E vai ser fantástico para a sua vida. Temos falado aqui, irmã Cris, inúmeras das vezes, Inúmeros irmãos passaram por aqui, sempre recomendando esse livro.
E eu já falei inúmeras vezes, eu tenho esse livro na cabeceira da minha cama. Ele é um livro que ele nos leva a um íntimo e profundo conhecimento da palavra, né? E é fantástico essa narrativa aqui. E ele pode ser todinho seu, hein? Para você que ainda não tem, para você que está pensando em adquiri-lo aí. Primeiro comentário fixado, você comentando, você vai estar concorrendo a esse sorteio. Lembrando que para você concorrer ao sorteio, você precisa ser inscrito em nosso canal, tá bom? Irmã Cris, vamos adentrar aqui a temática da nossa lição. O nosso objetivo aqui hoje, meus queridos, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, refletir a respeito da resistência e a deposição da rainha Vasti, e o terceiro, para nós estarmos encerrando, é mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Que maravilha, hein? Da onde que veio Esther e para onde que ela está indo agora, né? Mas quem faz isso é a pessoa bendita do Espírito Santo na minha e na sua vida. Se você nos ouvir aí falando repetidas vezes a palavrinha obediente, não fique assustado não. É porque essa palavrinha é a palavra-chave de toda a nossa videoaula aqui. Então, se por acaso você ouvir ela aí algumas vezes, não se assuste não. Irmã Cris, primeiro tópico. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Mas antes de você adentrar no primeiro tópico, pode fazer a sua introdução. Ok. E daí a senhora já pode ficar bem à vontade, que o tempo é todinho seu. E às vezes, eu raramente eu falo Vasti, geralmente eu falo Vasti. Quando eu falo Vasti, é a mesma Vasti, tá? Isso. Essa história, ela traz um contraste de pensamentos e ações entre duas mulheres. Essas mulheres, elas não se conhecem, né? Embora elas não se conheçam, têm a vida entrelaçadas de alguma forma, né? Marcadas assim por escolhas. E escolhas essas que trazem consequências que muitas vezes saem do controle delas. Na verdade, saiu do controle delas essas consequências. Porque apesar de Deus ter estabelecido princípios imutáveis, há nessa história uma desconstrução de valores e ética. Já começa essa história falando de uma separação, de um término de um casamento. E a Bíblia não é a favor disso. No entanto, essa história já começa assim, né? E essa lição, e tudo isso, né, é para chegar a um propósito. Não só de salvar o povo de Israel. Geralmente, quando a gente começa a ler esse livro de Esther, tem na mente aquela coisa, o propósito é salvar o povo de Israel. Isso. Mas eu entendo aqui também que há um propósito de nos ensinar um conceito de vigilância, nos ensinar um conceito de humildade e principalmente de obediência. Essa lição ela está rica de aprendizagem. Dá para extrair muita coisa através desses personagens. E vai ser fantástico a explanação a qual a irmã Cris ela tem preparado para mim e para você aqui, mas eu não vou nem ficar comentando muito hoje para a gente não perder tempo, porque eu quero ouvir a irmã falar, porque o conteúdo que ela me enviou aqui, eu tenho ele aqui aberto aqui em paralelo, ele está muito maravilhoso, muito gracioso. Então eu vou deixar a irmã destrinchar para nós aqui. Amém. Fique à vontade, irmã Cris. Banquete do rei Assuero, ele como rei. Então, assim, a história começa narrando sobre um banquete. A princípio, o rei convida a nobreza imperial, né, e os seus senhores de todas as províncias para uma recepção de 180 dias. E não feliz com isso, ele ainda acrescenta mais 7 dias. Hoje em dia, fazer a festa de um dia é tão difícil, né? O homem vai lá e esbanja com 180 dias de festa. E o rei Assuero, né, agora... Primeiro ele convida os nobres, mas agora, esses 7 dias, ele vem convidando todos, a todo nível, né, de convidados. Ele pega todo o povo de Suzã, independente das condições financeiras, tanto os maiores como os menores, então ele traz para a mesma festa, com direito ao mesmo luxo, com direito ao mesmo tratamento. Isso aqui é lindo demais. Assuero, ele é filho de Dário, rei poderoso, que tinha capacidade para governar o Império Persa por 127 províncias. Não é qualquer homem, né, gente? Mas sim um homem gabaritado. E esse rei, ele é casado com a rainha Vasti, e segundo a Bíblia, ela é muito bonita, é uma mulher muito formosa, pela qual o rei quer mostrá-la com sua coroa em seu segundo banquete. Mas se aborrece diante da recusa de Vasti a sua ordem. Ele pede para que ela apareça para eles naquela festa e ela simplesmente diz que não. E levando a uma atitude extrema de exonerá-la, não só ao cargo de rainha, mas também ao cargo de esposa. Nossa. Isso aqui é muito sério. Após esse acontecimento fatídico, não há mais vínculo entre Vasti e Assuero. Vasti agora não é mais uma herdeira.
porquanto perdeu a intimidade por negar o rei. Isso aqui ele é muito profundo. E aqui eu abro um parêntese, porquanto para trabalhar numa das ramificações que essa lição ela nos fornece. Se você começar a ler o livro de Esther, abrange muitos assuntos. E, numa primeira instância, há uma tipologia segundo as atitudes do rei Assuero comparadas com Jesus. E acredito que todo mundo, né, que fala sobre o livro de Esther, tem a necessidade de dizer que, apesar do nome do Senhor não estar mencionado, não está explícito no livro, encontramos a cristocentricidade neste livro. Nessa história, o que se torna fácil analisar é que Assuero ele apresenta Cristo dando a oportunidade para todos participarem de suas bodas. Não só o povo da nobreza, mas também os que se encontram do lado de fora. O primeiro banquete para os seus convidados da realeza. O segundo banquete para pessoas comuns, mas que aceitaram o convite e tornam-se agora igual a todos. Nessa analogia, o primeiro banquete é de seu povo escolhido, Israel. O segundo banquete para a sua igreja, ou seja, para nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Vasti aqui, ela representa aqueles que conhecem o palácio. Isso aqui ele é bem profundo. Eu achei lindo demais que Vasti aqui, ela está representando aquelas pessoas que conhecem o culto. Isso. Sabe, aquele servo que conhece a liturgia do culto como ninguém. Ela conhece o palácio, ela participa da mesa do rei, mas que naquele grande dia ficará de fora, porquanto negou ao rei, negou a Deus. Essa palavra aqui é a palavra para crente. Vasti representa o joio que será tirado. Muitos talvez pensassem em Vasti como uma rainha ideal, longe de qualquer suspeita. Ali vai uma santa mulher de Deus. Quem que vai falar que essa mulher não vai herdar o reino dos céus, né? Ela conhece tudo da palavra, ela conhece tudo que se encontra dentro da igreja. Mas chegará o dia em que o rei apartará os que não são seus, independente do poder ou da aparência da pessoa. Vasti não é mais herdeira de Assuero. Tampouco ela é esposa também. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Gostamos de falar isso, né? Isso. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeiro de Cristo. Mas se negarmos a Cristo, perderemos essa herança. Perderemos o nosso noivo. Assuero, nesse contexto, ele representa Cristo, o noivo que vem buscar uma igreja vigilante, uma igreja imaculada. Vasti, ela está representando a noiva que se deixou seduzir pelas coisas deste mundo. Isso aqui é triste demais. Vasti aqui, ela representa a virgem louca que perdeu seu direito sobre o noivo. E essa é a primeira lição que nós tiramos deste livro, como igreja imaculada, esperando a chegada do rei. Então, essa é uma lição que a gente tira, né? Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas da igreja, tão acostumado com a palavra, e quando Deus chama, será que eu estou pronta? Estamos tão ligados no piloto automático, né? Verdade. Viemos ao culto porque já virou um comodismo, já é uma rotina certa das nossas vidas, né? Muitas vezes não trazemos para este culto, ou seja, não trazemos nossos corpos realmente para apresentar ele da maneira a qual Paulo nos sugere, né? Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, né? Trazer um culto diferente ao Senhor, desprender do nosso eu realmente. E é coisa linda porque do nada ela está lá na festa, né? Ele também está em festa e do nada o rei chama. Quem garante que o rei hoje não pode me chamar? Isso. Eu sei do meu agora. O que vai acontecer comigo daqui a pouco eu não sei. A qualquer momento o nosso rei pode nos chamar, pode chegar a nossa senha e acabou, não tem mais vida. Será que eu estou pronta? Será que eu estou pronta para subir? Vasti, ela está aqui, ó. Ela está neste contexto. Quando o rei manda chamar, ela não está pronta. Mas aqui eu também gostaria de abrir um parênteses, porque muitas vezes nós entendemos que toda essa temática desse terceiro trimestre aqui, onde o pastor Silas Queiroz ele traz para nós, né, esse conteúdo de o Deus que governa o mundo, ele cuida da minha e da sua família. Nós vemos aqui que é um casal. Um casal. É um casal, mas nós querendo trazer para a nossa atualidade, nós vemos que muitos dos nossos casais também, ou seja, membresia toda a igreja, muitas vezes não estão entrelaçados, ligados em comunhão.
Porque ele faz um convite a ela, ele lança um convite a ela para que ela se desfilasse, né? Só que será que eles não conversaram antes? Eu aqui parafraseando. Porque alguns teólogos vão dizer que ela trouxe essa recusa de não querer apresentar-se diante dos seus convidados, porque ela estava num período de gestação de uma criança. Vai dizer alguns que ela estava nesse período, ela estava na gestação do Artaxerxes, né? Que ele nasceu em 1483 a.C. Então, nesse momento, alguns teólogos vêm trazer essa linha de raciocínio, né? E a recusa dela de não querer desfilar foi justamente porque ela se encontrava naquele momento gestante. Então, ela sentiu-se, ela teve vergonha do seu corpo. Por causa da modificação que tem, da mulher gerar uma criança no seu ventre. Quando a senhora começou ali essa nossa lição hoje falando, ela era uma mulher muito bonita, formosa, né? Então, às vezes... E também tem aquela questão, a Bíblia não fala, mas a história conta que os persas, eles não permitiam, né, essa exibição da mulher em reuniões de homens, né? Então tinha isso também. Tinha tudo isso, né? Tinha todo esse contexto. E ele, como esposo, eu até escrevi aqui, eu falei, eu vou descascar esse homem agora, acabo com a raça desse homem. Claro que sobrou para nós mulheres também. Mas ele, como esposo, ele deixou um pouco a desejar. Vamos esquecer um pouquinho Assuero como Cristo, que foi esse que eu trouxe agora. Isso. Vamos trazer um pouquinho para a nossa lição do dia a dia. Eu só vim fermentar a sua aula, né? Obrigada. Não, agora você pegou. Agora eu gostei. Então, o que acontece? Trazendo para... Não só... Porque quando a gente traz só como Cristo, amor à igreja... Isso. A gente fica mais... Não, tem que ficar mais atento. Mas quando eu trago para uma lição, para o meu relacionamento... Para o nosso cotidiano. Para o nosso cotidiano. Isso é muito mais rico. Então, aqui, eu pautei alguns erros de Assuero. Ele era um homem exibicionista. Né? Se você for olhar, ele era um homem festeiro e ele era um homem exibicionista. E também tem a parte da embriaguez, né? Porque, acabando de exibir toda a riqueza do palácio, ele também quer mostrar a beleza da esposa. Aqui, ele tem essa coisa de querer exibir. E tem também a questão da embriaguez. Isso. Em Provérbios 31, versículo 10, vai dizer que o rei não é dado ao vinho. E esse homem simplesmente se embriaga também, 187 dias de festa, imagino que ele deveria estar bem bêbado mesmo. Então ele manda chamar essa mulher, e olha que é interessante, Efésios, deixa eu ver onde que eu marquei aqui, ó. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho, que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. É coisa linda isso aqui. Então esse homem, ele não tem vigilância. A rainha Vasti não tem obediência e falta humildade para os dois. Ele manda chamar, ela se recusa, e outra coisa, ele manda chamar através de 7 eunucos, da confiança dele. Eu vou dizer que são homens da confiança dele. Mas ele deixou de saber como que ela ia se sentir. Vai lá e busca ela. Eu não sei, a Bíblia não nos conta, gente. Para defender mulher, eu vou até o fundo. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando como que esses homens abordaram essa mulher. Será que eu fico imaginando mesmo, como será que foi a abordagem? Olha, o rei está te chamando agora, né? Eu não sei, eu fiquei criando. Aqui a gente pode até abrir um parênteses, né? Que o nosso intuito aqui é trazer um auxílio, um subsídio para coordenador de escola bíblica dominical e professores. Agora eu vou falar só com você, varão valoroso. Como que tem sido o seu relacionamento, o seu diálogo com a sua esposa? Será que vocês têm conversado em linhas retas e transparentes? Ou muitas vezes nós temos feito curvas para chegar a um desejado objetivo? E como tem sido a sua preparação para você se colocar de pé diante de uma sala de aula? Será que você verdadeiramente tem se esforçado como a irmã Cris? Ela se esforçou em preparar todo esse material para você estar representando uma sala de aula? Saiba que nesse momento que você está na sua sala de aula, à frente dessa sala de aula, você é o pastor de todo aquele povo, todo aquele rebanho que estaria a seus cuidados. Seja você homem, seja você mulher. Seja você o professor ou a professora. Você, nesse momento, você representa o pastor local ali na sala de aula. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ensinando às nossas ovelhas. Vamos prosseguir, irmã Cris? Vamos prosseguir. Vamos parar de polêmica? Vamos parar. Amém. Irmã Cris, caminhando aqui, ó. Vamos comentar um pouquinho sobre esse tópico de número 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta.
Então, que a senhora já falou alguma coisinha a respeito disso, né? Vamos pincelar mais um pouco. Ok. Aqui eu vou falar um pouquinho de nós mulheres, né? O que nós temos que estar atentas. Ele manda chamar, ela se recusa. Talvez ela tivesse mesmo alguma questão. Talvez ela falasse, não, eu não quero ir, não estou bem, eu estou ocupada aqui com a minha festa. Porém, há uma recusa aqui. E Provérbios 12, o versículo 4 diz assim, olha que profundo. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Isso aqui eu achei muito profundo. A coroa, ela simboliza a honra, e Vasti, ela simplesmente desonra este homem diante dos amigos dele. Que coroa? Aí eu fico me perguntando, que coroa eu tenho sido para o meu esposo? Será que eu tenho sido submissa? Será que eu sou uma boa coroa? Ou será que eu estou tão cheia de mim? Porque ela estava dentro do palácio, ela era rainha, ela mandava em tudo também. De repente ela está tão cheia dela que ela está tão à vontade que ela não se dá conta que ela está sendo egoísta, que ela está desonrando esse homem. Ela não se dá conta que ela está sendo podridão para os seus ossos. E olha que incrível que Deus falou comigo. Ossos diz respeito à estrutura. Estrutura que faz ficar em pé. Estrutura podre não tem sustentação. Se a mulher ela não é uma coroa, mas ela é podridão dos ossos, não, o casamento vai acabar mesmo. Não tem como. Ossos também diz respeito à intimidade, porquanto é interno. Já viu um osso para fora do corpo? Não tem maneira. Não tem como. Só se for alguma fratura exposta. E terrível, né? Então, um osso fora do corpo, né? Alguma coisa está errada. O que é interno é íntimo, não pode ser exposto de qualquer jeito. E essa intimidade, se essas intimidades se encontram expostas, é sinal de vergonha, é sinal de podridão. E tudo que é podre morre, tudo que é podre acaba, não tem como durar. Então, é lindo demais esse Provérbios quando fala da coroa, né? Podridão para os ossos. E aqui, querendo ou não, vou ter que tocar de novo em Assuero, quando ele vai e expõe ela. Pode colocar em todas as províncias aí, põe no Facebook, põe no Instagram o erro dessa mulher. E muitas vezes a gente tem o costume, né, de pegar problemas de dentro de casa, contar para uma amiga, contar para uma vizinha e acaba se expondo. E aqui, como está falando de ossos é coisa interna. Então, problemas de marido e mulher, por mais que ele confiasse nesses amigos, é problema interno. É o que eu penso. E quando a senhora colocou aqui no subtópico 2, né? Vasti o livre-arbítrio da igreja. Ela representa o crente. Eu achei interessante isso aqui. Comenta um pouquinho para nós, por favor. Então, esse aqui eu também gostei. A Vasti aqui, nessa representação, ela representa o crente conhecedor da palavra. É aquele que está acostumado às regras da igreja de tal ponto que decide desobedecer sem levar em consideração que vai ter consequências dos seus atos. Então aqui, Vasti, afinal de contas, ela é uma rainha. Ela está no palácio, sabe tudo sobre o rei e, a princípio, ela está sobre a mesma missão que o rei. Ou seja, é o mesmo crente que obedece, é o mesmo crente que vai na igreja, é o mesmo servo que faz tudo que os outros servos fazem. Mas quando é para trabalhar na presença do Pai, quando Deus chama, não está pronto, não quer, desobedece. E aqui vai falar, ela também estava no espírito festivo. É tempo de festa, é tempo de vinho, é tempo de alegria ali para eles. Ambos estavam em festa, mas é tempo da graça. E tempo da graça é tempo de vigiar. É tempo da graça, pode tudo. Não, não pode não. É o tempo que mais nós temos que vigiar, é esse. É tempo, e Vasti, ela falha nessa missão. E mesmo estando na casa do rei, comendo do seu banquete, participando da sua mesa, imitando o rei, Vasti não está pronta para largar tudo e se encontrar com ele. Vasti, ela andava com os tais, ela falava com os tais, como os tais, estava no palácio, mas se encontrava disperso. E quantos de nós, né, estamos dentro da igreja, falando de Cristo, imitando a Cristo, mas estamos dispersos. Às vezes estamos assim, se Deus mandar fazer alguma coisa, se Deus me chamar, eu não estou pronta. Eu não estou pronta para largar as delícias do mundo. Os prazeres os manjares deste mundo, né? Ainda está cedo, ainda tenho tempo.
vou na igreja, faço como os irmãos, mas eu não estou pronta para largar. E quando Paulo nos instrui acerca que somos apenas peregrinos. Pois é. Passando por essa terra, estamos de passagem. Miserável homem, né? Que sou. Sabe quando você vai viajar? Estamos aqui em Taubaté, vamos lá para Campos do Jordão, sai vendo toda aquela beleza, a formosura ali dos vales, as montanhas, né? Estamos apenas de passagem, não moramos ali, não residimos ali, né? Mas aquela beleza, aquela imagem, ela aguça. Nos encanta. Ficamos extasiados, né? Com tudo aquilo ali. Vamos prosseguindo aqui, vamos pular para o tópico número 3, vai. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Muito bem. Por isso que eu falei que nós somos peregrinos. É verdade. Quem diria que ela ia mudar a história dela assim? Quem fala, né? E Esther, ela é moça órfã, que fora criada por seu primo Mardoqueu, como todo mundo já conhece a história. Ela é obediente à ordem de Mardoqueu, então ela não se declara judia. A Bíblia não fala por que ela não se declara, porque não tinha assim um quesito, não pode ser judia. Ela podia ser judia. Não tinha uma conotação assim, expressiva de se falar, né? Podia ser o que ela quisesse ser, assim, o que ela fosse. O que ela quisesse, o que ela fosse. Mas ela não tem aquela preocupação de falar. E aqui já tira uma boa lição para nós mulheres, que nós gostamos de falar mesmo. Ela não era uma mulher falastrona, pelo contrário, ela obedece ao primo. Não tinha um quesito, mas o seu primo falou, não fala, ela simplesmente se calou. Resolveu ser obediente já de começo aqui. Então ela fica quieta, ela não fala. E Provérbios 13:3 vai nos ensinar: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. E a palavra dita no tempo oportuno nos traz conforto à alma, traz paz ao nosso interior. Então o que acontece? Ela manteve o silêncio ali, não falou, e na hora certa ela traz, né? Olha, eu sou judia. Mas isso por quê? Porque ela teve dentro de si, né? Uma coisa tão linda, né? Que não é só o fato da mulher, não. Eu trago isso agora para todo o corpo, toda a membresia, qual faz parte do corpo de Cristo. Quando você tem dentro de você o espírito da obediência, né? Tem o nosso evangelista irmão Benedito Batos, que ele tem um jargão muito gostoso de ouvir ele falar, né? Eu vou só replicar aqui, mas é gostoso de ouvir ele falar. Quando nós vamos para a escola secular da criança, nós aprendemos o A, B, C e D, né? Mas na igreja, o alfabeto é obedecer. Mas é gostoso ouvir ele falar isso. Por quê? Porque ela teve esse espírito de obediência sobre a vida dela. Nós estamos falando desde o começo, como a senhora já falou, outros irmãos já falaram, que Esther ela era órfã. Então ela tinha tudo para ser uma criança rebelde. Exato. Revoltada, trazendo para o nosso contexto de hoje, né? Uma criança órfã. Ela é uma criança rebelde, revoltada, de má com a vida, desobediente. Tudo que a gente pode colocar de negativismo se enquadra nesse quadro a qual Esther ela convivia. Depressiva, né? Mas ela trouxe dentro dela aquele espírito de apaziguação, de obediência. Muito isso, outra a senhora, pode continuar. Não, imagina, e a tranquilidade de Esther, ela vem trazendo, assim, sabedoria, né? Ela traz sabedoria. É que eu não posso adentrar nas outras aulas, né? Porque eu dá vontade de ir falando mesmo. Mas aqui, parando aqui, Esther, ela ficou sobre os cuidados de Hegai, era o guarda das mulheres, e conquistou sua confiança. E sabe por que ela conquistou? Porque ela tinha uma graça especial, a palavra vai dizer isso. Isso aqui é lindo demais. Geralmente, os escolhidos do Senhor, os obedientes na palavra, os que Deus dá graça, né? O Senhor, esses escolhidos serão notados por onde passarem, por terem a graça e a luz do Senhor refletida em suas ações. Não é só falar, eu tenho graça do Senhor, é mostrar através da obediência, mostrar através de atitudes, né? Que está cheio da graça do Senhor. E quando a senhora coloca aqui que Esther, ela também foi assistida por 7 moças, comenta um pouquinho sobre isso. Isso aqui foi lindo, isso aqui eu aprendi com o pastor Rafael. Eu roubei dele numa aula de segunda-feira, lá que ele estava falando sobre o tabernáculo. Quando ele trouxe isso aqui, eu falei, eu tenho que usar isso. É lindo demais, gente. Esther, ela também foi assistida por 7 moças, né? Não por um acaso, mas me atrevo a dizer que essas moças representam o ministério de Cristo sobre o governo de Esther, que lhe é concedido. Foi-lhe concedido o Espírito do Senhor, que é o primeiro, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de
conhecimento e o Espírito do Senhor, do temor do Senhor. São 7 espíritos que Deus concede a essa mulher. Por quê? Porque não se trata de qualquer rainha, mas uma líder que se pôs à disposição do seu povo. Isso aqui é perfeito. Quando ela vai dizer lá na frente, e perecendo, pereço. Isso aqui é lindo demais. Esta frase, ela simboliza Jesus dando a vida pelo seu povo. Então, Esther, ela é a noiva ideal que, aceitando o convite, ela é adornada, que vai falar que ela passa 12 meses ali sendo adornada, ela é santificada e está pronta para se achegar ao rei. Então, isso aqui é lindo, isso aqui é profundo, quando você vê que Deus, ele não só deu graça, mas ele dá sabedoria. Quando, no decorrer da história, a gente vai saber que ela tem muita sabedoria, né? Eu achei lindo, eu não sabia desse contexto que a senhora acabou de colocar para nós aqui, que foi num culto de segunda-feira, a senhora, o culto de ensino às segundas-feiras, a senhora ouvindo o pastor Rafael, que é o pastor da nossa irmã, ministrando, isso chamou a atenção dela e ela trouxe isso, esse contexto para essa nossa aula de hoje. O que eu quero dizer com isso? Você que não está participando dos cultos de ensino em sua congregação, você que não está participando das EBDs em sua congregação, é você quem está perdendo. Porque quando você vem para esses cultos, você aprende coisas extraordinárias. E mais uma vez aqui eu gostaria de parabenizar, né, o pastor Rafael por toda a sua dedicação ali à congregação do Parque Piratininga, pelos ensinamentos a qual ele tem trago. Já esteve aqui conosco participando de uma das nossas videoaulas aqui, foi uma bênção. Irmã Cris, vamos partir para uma conclusão? Bora. Então vamos lá. Então, o foco de Deus em boa parte da Bíblia, se não nela toda, é nos fazer conscientizar a respeito da salvação. Embora temos o livre-arbítrio, Deus não quer que nenhum dos seus se percam. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita a nossa escolha, porém, ele vai fazer de tudo para nos conscientizar da santificação, para não perdermos, né, a salvação. Assuero aqui, ele representa Deus e toda a sua soberania. Esther representa a Virgem prudente e Vasti representa os que negarão a Cristo. Não se trata apenas de uma mera história, mas de um livro com analogia escatológica. Então, e para fechar, posso falar o Mateus? Pode. Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Que nós venhamos a fazer ao contrário de Vasti. Nunca negar, estar sempre pronto a fazer como Esther, obedecer. Que maravilha, né? Queridos, que conclusão extraordinária da nossa irmã, né? Só relembrando, nós falamos aqui, o rei ordena a rainha Vasti para acompanhar a fim de que sua formosura fosse mostrada aos seus convidados. A rainha não aceita. Depois nós pulamos e caminhamos um pouquinho mais para falar sobre a recusa de Vasti, a leva a perder o posto de rainha do reino do rei Assuero, né? E para finalizar, a irmã ela finalizou aqui com chave de ouro falando sobre essa jovem, Esther, uma moça judia, órfã, a qual é levada ao posto de rainha numa terra estranha. Sensacional, né? Sensacional. Uma aula muito Tá gostosa. Tá rica essa aula. Te convido você a participar de uma das nossas EBDs. Irmã Cris, lembra o endereço da congregação? Olha para a câmera e fala. Convido o nosso irmão para assistir. Isso, Rua Doutor Sinésio da Cunha Barbosa, 388, Parque Piratininga. Pastor local, pastor Rafael, juntamente com a sua esposa, irmã Sara, seu casal de filhos lindinhos, abençoados ali. E você vai ter a pessoa ilustre da nossa irmã Cris, ali, professora da classe das irmãs, a nossa irmã Jéssica, que já passou por aqui, todo o corpo de obreiro ali abençoado para estar auxiliando. Creio que você ali vai ser muito bem recebido, como nas demais congregações espalhadas por toda a cidade de Taubaté, cidades vizinhas. Lembrando, somos a Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, estamos aqui no Templo Sede. Relembrar mais uma vez, hein? Você que quer concorrer a esta obra maravilhosa aqui, ó, Ô Peregrino. O irmão vai dar um foco para você aqui, ó. Olha que coisa extraordinária. Um livro de John Burner, né? Ele traz uma narrativa aqui extraordinária. Nós temos, por alguns trimestres, percorrido e falado desse livro. E para você concorrer a esse sorteio, desta obra literária aqui, primeiro comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD. Mas não é somente comentar, não. Você precisa se inscrever em nosso canal para você estar concorrendo ao sorteio. Amém? Quem sabe esse livro não pode ser seu a semana que vem, hein?
E a semana que vem já chegaremos à lição de número 8. Temos passeado aí por algumas lições, desde a lição 1 até a lição 7. Cada semana, uma irmã diferente para trazer um estudo abençoado para você. A semana que vem não vai ser diferente. Estaremos aqui com a nossa jovem professora, a nossa irmã Joyce, aqui do Templo Sede, vai estar ministrando a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Nossa irmã é a coordenadora aqui dos jovens do Templo Sede, ministra para os jovens do Templo Sede, mas ela vai fazer um esforço de trazer esse estudo aqui para nós. Justamente como a irmã Cris fez todo o esforço para estar aqui hoje, para abençoar a minha vida e a sua vida. Irmã Cris, muito obrigado. Obrigada. Leva o nosso abraço para o vosso esposo ali, melhoras para ele. Amém. E essa foi a primeira de muitas vezes que a senhora vai estar por aqui conosco. Obrigada. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e permitindo o Senhor, estaremos juntos novamente a semana que vem. Como eu já bem disse, a lição de número 8. Deus abençoe.